Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Acho que os irmãos sabem que nós estamos aqui numa série de mensagens sobre encontros com Jesus. Quem pode me ajudar? Qual foi a mensagem que a gente compartilhou? Qual foi o encontro que a gente compartilhou 15 dias atrás? Deixa eu ver. Quem consegue lembrar? Nicodemos, muito bem. E semana passada? Pode deixar, Zé, aqui que eu passo aqui. Não vai secar rápido, não. Obrigado, viu? Deixar aqui, senão não vai secar de uma vez, não. Obrigado, meu irmão. E semana passada, quem lembra? Mulher Samaritana. E hoje a gente vai ter um outro encontro aqui. Porém, um encontro que é o título da mensagem. Já adianto aqui para vocês, um encontro agridoce. Um encontro difícil, um encontro forte. Que, com certeza, esses outros dois encontros que a gente leu, houve uma grande alegria de Jesus de poder ministrar aquelas vidas, de encontrar aqueles corações, né? Por mais que eles estivessem longe de Deus, muitas vezes distante da sua vontade, mas o Senhor amou ter aquelas conversas, o Senhor teve compaixão, misericórdia, né? Tanto de Nicodemos como daquela mulher. Porém, esse encontro que a gente vai ler hoje, ele é um encontro diferente, porque, na verdade, é um encontro onde ele encontra uma pessoa, mas naquela pessoa existem duas experiências sendo reveladas. É o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, né, que aqui também é chamado da terra dos Gerazenos. A partir do capítulo 26... versículo 26 do capítulo 8. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, pode deixar ela aberta, a gente vai passar aqui pelo texto. E eu vou começar lendo os primeiros versículos e ao longo da mensagem a gente vai seguir aqui por algumas passagens. A palavra de Deus diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, também conhecida, como eu disse, como terra dos Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, nos alegramos, Senhor. Nós nos encontramos e reconhecemos o privilégio que nós temos de sermos Teus filhos, de estarmos aqui, Senhor, com o ouvido espiritual aberto, com a Tua palavra, que é a Tua verdade, disponível, Senhor, para ser aplicada aos nossos corações por meio do Teu Espírito. E, portanto, nós pedimos mais uma vez graça e misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos encontre em nossas necessidades. Que o Teu Evangelho seja ministrado a cada coração aqui. Que a Tua palavra, que é verdade, que é luz, que ilumina a nossa alma, venha de encontro com cada uma das nossas necessidades, Senhor. Seja encorajamento, seja correção, seja direção, seja instrução, Pai, para a vida diária. Seja aquilo que nós carecemos, que o Senhor nos alimente, Pai, porque Tu és o pão da vida, porque Tu alimenta, Senhor, a cada um de nós segundo aquilo que nós precisamos. E por isso, diante da Tua santa palavra, nós rogamos graça e misericórdia sobre nós, sobre cada ouvido, mas mais do que isso, sobre cada alma que aqui se encontra presente. Que a Tua misericórdia nos encontre e que a Tua graça nos alimente nessa manhã. É o que Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Irmãos, mais objetivo aqui, o culto hoje teve outros momentos, então eu vou já partir direto aqui para algumas lições desse texto, né, que nós extraímos já desses primeiros versículos que nós lemos. E à medida que nós formos avançando, eu vou lendo outros trechos aqui desse capítulo também. O texto que a gente começou a ler, ele foi muito direto, quando ele diz que Jesus sai de um lugar, e se você ler o texto anterior, ele saiu de uma região e pegou um barco, e foi exatamente nesse trajeto que ele experimenta a tempestade, que ele acalma. Então, esse evento eu acho que eu não preciso relembrar, você conhece muito bem, né, onde ele confronta os discípulos: vocês não têm fé, vocês não confiam em mim, onde Jesus estava dormindo. E aí, imediatamente após esse evento, que a Bíblia diz que ele chega na terra dos Gerazenos.
E ao final desse texto, a gente vai ver que ele volta exatamente para o lugar, né, de onde ele havia vindo. Ou seja, Jesus foi a essa terra exatamente para ter esse encontro. Assim como aconteceu com o encontro da mulher samaritana. Era-lhe necessário ir até esse lugar. E a Bíblia diz que quando ele chega, logo que ele desembarca, versículo 27, veio da cidade ao seu encontros com Jesus, como eu falei. Jesus tem um novo encontro aqui. Só que esse encontro diferente. A Bíblia diz que era um homem possuído de demônios, que há muito tempo, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Esse é o cenário do nosso sermão, esse é o cenário desse enredo. E a primeira coisa que eu queria trazer como lição, que eu creio que o texto nos imprime de uma maneira categórica aqui, é que demônios existem. Existe um mundo espiritual do mal afetado por um problema. C.S. Lewis, no seu livro conhecido As Cartas do Diabo a seu Aprendiz, logo na introdução ele diz assim: nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. O que são demônios, irmãos? São anjos maus que pecaram contra Deus e que agora, estando rebelados contra eles, estão agindo no mundo mal e estão operando em prol desse... de destruir ainda mais a realidade já afetada pela queda. No capítulo 3 de Gênesis, nós já vemos a ação do mal. Primeira aparição explícita ali, né, nas Escrituras. Através de uma serpente, Satanás usa aquele instrumento ali para tentar Eva. Você sabe muito bem. Então, nós podemos concluir, portanto, que em um período anterior a Gênesis capítulo 3, essa rebelião angelical ela aconteceu. Existem muitas tentativas de descobrir os momentos, os contextos sobre essa realidade, porém é um fato, irmãos. Muito disso não nos é revelado. Alguns tentam extrair de Isaías 14 a causa da queda de Satanás, mas as interpretações reformadas, depois, especialmente do século XVI, são muito contrárias a acreditar que Lúcifer era licitado é Satanás. Né? As maiores interpretações atualmente são de que ali ainda é um rei, né? Claramente contrário à vontade de Deus, mas não retrata necessariamente a queda de Lúcifer. É um debate teológico, mas o que eu quero dizer é, esse assunto ele não é tão explícito e tão fácil quanto parece, mas o fato é, em Gênesis capítulo 3, nós não temos dúvida de que é a primeira ação de Satanás e, portanto, se ele agiu, ele já existia, certo? O Novo Testamento fala um pouco sobre isso em 2 lugares, sobre essa queda. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Pedro nos diz, o apóstolo Pedro a quem ele ouviu do próprio Jesus que Satanás queria peneirar a alma dele. Então, ele certamente tinha memórias claras e duras sobre a existência desse mal. E o apóstolo Pedro diz, Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Em Judas, no capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz que quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. 2 textos do Novo Testamento que mostram essa queda angelical, onde anjos se rebelam e, ao invés de serem servos de Deus, se tornaram oponentes de Deus, rivais. O Senhor ganhou rivais celestiais e angelicais com a queda desses anjos, que é liderada por um anjo maior chamado Satanás. E o pecado deles, irmãos, por outras impressões que nós temos, parece ter sido o orgulho, a recusa de aceitar o lugar que Deus havia destinado para eles. A recusa de entenderem que Deus tinha um propósito específico e tarefas específicas que eles deveriam cumprir, mas eles não se contentaram com isso. E o fato, meus irmãos, é que essa realidade existe, quer você acredite ou não,
né? O fato de você não acreditar não muda a realidade, a Bíblia nos revela, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Mas, com certeza, se você é um discípulo de Jesus, você é um cristão, você, com certeza, já havia se deparado com isso e sabe dessa realidade à luz da sua palavra. A pergunta é: o que é que esses seres estão fazendo nesse mundo? Considerando que eles estão no mundo onde Deus criou, onde Deus é todo-poderoso, e, de algum modo, qual sentido faz esses seres se rebelarem contra Deus, se colocarem diante de um Deus que é todo-poderoso, algo, inclusive, ilógico. E a Bíblia, através do próprio texto que a gente começou a ler, nos mostra, de uma maneira ali tangível, aplicável, o que é que esses seres estão fazendo. A Bíblia mostra, no versículo 27 ainda, que esse homem, possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Nos mostra claramente, irmãos, que os demônios, eles estão nesse mundo a buscar em prol de fazer mal, destruir, gerar caos, gerar confusão, gerar problema. Esse é o grande propósito dos seres espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos mostra facetas disso. Quando o apóstolo Paulo nos chama a nos vestirmos com as armaduras de Deus, ele nos chama a fazer isso para que nós possamos ficar também firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele trama ciladas, ele é intencional no seu jogo de destruição. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O inimigo de vocês, o diabo, Pedro mais uma vez, anda em derredor, ele é ativo, ele é operante, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, para destruir, para fazer mal, mais uma vez, para causar problema, para gerar caos. Nós assistimos um filme com os homens essa semana, que foi um filme envolvendo essa temática, tá, gente? Só para quem está chegando na igreja agora, a gente não fica falando isso o tempo todo, não, tá? Você não achar que a gente tem um gosto excessivo por Satanás. Não é isso, não. Mas o Senhor nos dirigiu para trabalhar isso nesse momento, né? E eu creio que quando o Senhor nos dirige é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ministrar, Ele quer nos direcionar, e Ele pode estar nos revelando que nós precisamos estar atentos à batalha espiritual de uma maneira intencional, de uma maneira explícita, e nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor quer aplicar em nós nesse sentido. Mas o filme que a gente assistiu, né, Ferals, né? Tá lá na Amazon Prime, se você quiser assistir. O diálogo que tem, eu não vou contar detalhes, senão eu vou falar do filme, mas tem um diálogo lá no filme de uma pessoa que está endemoniada, e ali é supostamente Satanás falando, e se faz uma pergunta, diz assim: qual é o seu objetivo? Porque, assim, se você está se rebelando contra o Deus Todo-Poderoso, não faz sentido, você vai perder. Né? Por que isso? Por que você está nessa guerra? E ele diz assim: olha, nossa grande missão é destruir o ser humano. Mas logo depois ele constrói o raciocínio de uma maneira um pouco mais profunda. Ele diz assim: veja, na verdade, nós somos profundamente ressentidos com o inimigo, que ele chama que é Deus, né? Então, o nosso grande alvo não é nem o ser humano, no final das contas, é fazer mal ao inimigo. Nós temos ressentimentos, nós ainda não nos resolvemos com aquela expulsão. Então, na verdade, quando nós fazemos mal ao ser humano, nós, na verdade, fazemos isso porque nós queremos ferir ao inimigo, e o ser humano são as pessoas a quem ele mais ama. Então, ferindo aos seres humanos, eu posso imaginar, né, na mente maligna, que ele estaria ferindo a Deus. Isso nos ajuda a entender, irmãos, por mais que seja uma obra de ficção ali, né, que isso nos ajuda a entender essa passagem que a gente acabou de ler. Porque Jesus cruza o mar da Galileia mais uma vez, enfrenta uma tempestade, mostrando que muitas vezes, irmãos, para a gente lidar com determinadas realidades espirituais, o Senhor nos prepara antes com experiências prévias. Então, o enredo da narrativa aqui do Evangelho de Lucas nos mostra que os discípulos ali, de algum modo, estavam sendo preparados para enfrentar aquela situação que seria forte, ver um endemoniado, e antes o Senhor mandou uma tempestade para que eles se preparassem. Então, isso é importante para a gente, porque muitas vezes o Senhor usa situações difíceis para nos preparar para situações mais difíceis. Veja que coisa forte, né? Você diz assim, misericórdia, não, né? Mas isso é uma das aplicações que o texto mostra, né? Com certeza a fé daqueles homens, quando eles chegaram na terra de Gadara, não era a mesma depois deles terem enfrentado aquela tempestade e terem visto o Senhor Jesus, com o poder da sua palavra, dizer: pare o mar e pare o vento.
Eles foram preparados no espírito para aquilo. Então, voltando aqui o texto, irmãos, Jesus vai, cruza aquela passagem, cruza aquele mar, e o objetivo é muito claro, especialmente quando a gente chegar ao fim desse texto. O objetivo de Jesus, ao cruzar aquele mar, era libertar aquele homem causado pela destruição que Satanás estava infligindo sobre a vida dele. E esse é um dos exemplos mais explícitos da força destrutiva de Satanás, de uma maneira visível, porque o corpo e a alma daquele homem estavam desfigurados. A Bíblia diz que aquele homem andava, aqui, versículo 27 ainda, não se vestia, ou seja, ele andava nu, ele andava despido. E desde o Éden, irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou construir um raciocínio importante, mas que eu creio que a gente pode tirar muito bem aqui dessa passagem. Porque, veja, desde o Éden, antes da queda, a nudez não era sinal de vergonha. Você lembra disso? Andavam nus e não sentiam vergonha. Depois da queda, o que é que acontece? Eles passam a sentir vergonha. Pós-queda, é uma consequência infeliz da queda. A nudez pública, ela é associada à vergonha. E o fato dele andar despido aqui, dele não se vestir, era um sinal público da vergonha que os demônios estavam fazendo aquele homem passar. Isso nos lembra, em primeiro lugar, que Satanás quer nos envergonhar. A vergonha é um dos efeitos da queda. Antes da queda não havia vergonha. Na eternidade não haverá vergonha. Nós seremos plenamente aceitos, seremos plenamente seguros, seremos plenamente satisfeitos na presença de Deus. Mas esse homem é o oposto disso, e sua nudez revelava sua vergonha, sua insegurança, sua insatisfação, sua completa alienação de Deus por meio daquela nudez. Irmãos, eu preciso fazer uma aplicação disso para os nossos dias. Enquanto eu preparava essa mensagem, para mim isso veio de uma maneira muito explícita. Eu não sei se para você isso já é claro. Mas em nossos dias, nós temos visto uma crescente de valorização da nudez pública. Você concorda comigo? Cada vez mais, não apenas mulheres, mas homens, não apenas adultos, mas crianças, estão sendo introduzidas à cultura da nudez implícita e às vezes explícita, enquanto vestem roupas cada vez menores e mais sensuais. Eu preciso que vocês tenham, meus irmãos, que nós tenhamos a maturidade de entender que isso não é uma exortação que vai nos conduzir à normatização de quantos centímetros é a saia. Amém? Não é isso que eu estou falando. Não é esse o alvo. É sobre algo mais profundo do que isso. É sobre percebermos que vivermos uma normalização da nudez velada, quando achamos normal, por exemplo, achamos normal ver alguém de biquíni e sunga com o mesmo tamanho, o mesmo molde do que seria ver alguém de cueca e roupas íntimas, é algo estranho. Porque às vezes só muda o ambiente, mas o tamanho é o mesmo. Mas a gente acha normal isso. Se você perguntar para a pessoa e botasse ela de roupas íntimas e botasse ela de biquíni numa praia e dissesse, é o mesmo tamanho, não, mas na praia pode e em casa não pode, porque o tecido de uma é diferente da outra. Irmãos, essas estratégias, elas estão sendo cada vez mais implementadas e a gente tem descido por água abaixo, por goela abaixo, sutilezas na nossa cultura que nós não podemos ignorar. Eu quero lembrar a vocês que demônios agem na moda e na cultura. Pagãos não percebem isso, mas cristãos deveriam perceber. Cristãos deveriam perceber. E assim, eu trouxe esse exemplo aqui, que é apenas um deles. Um exemplo lógico. Um exemplo fácil de ser percebido, que a lógica nos faz perceber. Que se vissem uma mulher com uma roupa, um sutiã e uma calcinha, vamos usar os termos aqui, com o mesmo tamanho de uma roupa que ela usa, de um biquíni na praia, ela não seria julgada pelo biquíni, mas ela seria julgada pelo biquíni, pelas roupas íntimas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo o raciocínio? Então, se essa mesma mulher aparecesse com esse biquíni, vamos usar os homens também, se ele mesmo aparecesse com a sunga na praia, não, tudo bem, a sunga, mas se ele aparecesse com a cueca, ele ia aparecer no Instagram. Você percebe que isso é ilógico? Só muda o material. E a sensualidade ali exposta é a mesma. Então,
nós cristãos precisamos entender, eu não vou ter condições de explorar esse tema mais profundo, mas é entender que a nudez pública dos nossos dias é uma ação maligna de Satanás. É um dos meios pelos quais Satanás tem se manifestado. E o problema, irmãos, não é ele estar fazendo isso no mundo, porque no mundo jaz no maligno. O problema é quando a igreja sucumbiu à cultura da moda de Satanás. Amém? Essa semana eu vi uma notícia. Foi assim, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Proibido a entrada de cropped no tribunal. Eu achei interessante. Se precisou proibir é porque estavam indo, né? Obviamente, né? E aí você vê que até os órgãos entenderam isso. E por quê? Provavelmente eles vão ter os argumentos dele. Mas aquilo, para nós, enquanto cristãos, é nudez pública. Para o não crente, ele não vai entender isso. Ele não vai entender. Mas nós entendemos que a modéstia não é sobre 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos, amém? É sobre modéstia. É uma das práticas e é uma das consequências da obra do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Segundo lugar que a gente vê aqui, a ação de Satanás na vida daquele homem. O homem não habitava casa alguma. Vivia nos túmulos. E a gente poderia tirar uma aplicação apenas econômica. Olha, precisamos arrumar casas para as pessoas. É claro que a miséria é uma das ações do maligno também. E isso é muito triste. Porém, não é isso que o texto quer falar. Sabe por quê? Porque no final desse texto, se você for lá no versículo 39, a Bíblia diz que ele voltou para casa. Aquele homem tinha casa, irmãos. Aquele homem tinha casa. Porém, ele preferia viver nos túmulos. Portanto, o problema aqui não é se estar em um lugar, não é de se estar sem um lugar para morar, mas é o de se preferir viver contemplando a morte. É o preferir viver junto aos túmulos, que é uma expressão que nós poderíamos aplicar às nossas vidas de alguém que vive enxergando a morte na realidade, na vida. Os demônios permitiram aquele homem continuar vivo, mas faziam ele viver enxergando a morte. E é isso que Satanás quer fazer com as pessoas. Fazer com que pessoas cheias, às vezes, de bios, de vida física, com saúde no corpo, estejam vazias de vida espiritual, de tal modo que desprezam todas as bênçãos de Deus e apenas observam os problemas, o caos, os pecados, o mal. É inevitável nós enxergarmos isso, porque isso é uma realidade. Mas são pessoas que só conseguem olhar para isso. E a sua alma se deprime, se abate, se destrói. E era isso que aquele homem estava experimentando, irmãos. Ele vivia numa região que tinha um belo lago que ele podia contemplar, o mar da Galileia. Ele tinha uma casa para morar, ele tinha uma família para cuidar. Mas ele só conseguia olhar para a morte e para o mal, porque era isso que Satanás estava fazendo na vida dele. E o pior, lá na frente do texto, a Bíblia diz que o demônio sempre o impelia para o deserto. Isolamento. Pior coisa, irmãos, que alguém pode fazer. Ele se isolava. Satanás não apenas quer fazer a gente olhar para a morte e para o mal, mas ele também quer que isso aconteça com pessoas que estejam isoladas. Por quê? Porque quem está isolado não tem socorro. Não tem auxílio. E se eu só estou olhando a morte, eu estou isolado, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a morte. Essa semana, meus irmãos, eu recebi uma triste notícia. Muito triste. De uma pessoa que tirou a sua vida com um bebê de apenas 4 meses em casa. Tinha passado 10 anos tentando engravidar. Quando engravidou, 4 meses com o bebê em casa, tirou a vida. Aqui, na nossa cidade. Conhecida de um conhecido nosso. Quando eu vi aquela foto, irmãos, aquilo partiu o coração. Ver aquela criança. Foto daquela criança. Imaginar o futuro daquela criança. Saber que sua mãe teve um fim trágico como esse. Satanás é astuto, irmãos. Um bebê, um sinal explícito de vida diante dos olhos.
mas ele consegue enganar, fazendo pessoas enxergarem morte. Não caia na cilada de Satanás, não. Você não precisa viver nos túmulos. Amém? Em Cristo, há muita vida para nós experimentarmos, irmãos. Em Cristo, há vida abundante. Em Cristo, há vida de satisfação plena, vida de alegria, vida eterna, irmãos. Não caiamos nas ciladas de Satanás. Irmãos, terceiro lugar. Do mesmo modo que eu falei que demônios existem, que eles estão agindo em prol do mal, de destruição, eu preciso dizer isso aqui. Demônios temem e tremem diante de Jesus. E é isso que nos traz paz, irmãos. É isso que nos faz falar desse assunto sem medo, entendendo que é uma realidade espiritual. E é isso que a gente vê de uma maneira explícita no texto. Eu quero que você leia comigo, versículo 28. Olha o que acontece, irmãos, quando aquele homem vê Jesus. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Aquele homem se prostra, aquele homem pede 3 vezes a Jesus, tem 3 registros de pedidos, mostrando quem mandava, porque quem pede, não manda, não é verdade? E no final a Bíblia diz explicitamente que Jesus o permitiu. Irmãos, todo demônio, toda ação do mal, em última instância, está sujeita à soberania e à autoridade de Deus. Amém? Demônios temem e tremem diante de Cristo. Nós vimos isso recentemente na história de Jó. E, portanto, a aplicação disso para nós, irmãos, é que nós, se estivermos em Cristo, nós não precisamos temer nada disso, porque nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Muitos têm dúvidas sobre os limites da ação de Satanás, mas uma coisa eu posso garantir para você, né? Em todo o Novo Testamento, sempre que se fala sobre a guerra espiritual, em nenhuma passagem nós encontramos a orientação dos crentes sendo orientados a expulsar demônios de outros crentes. Nunca. Nos mostrando, portanto, que demônios não podem possuir cristãos. Eles só têm autoridade sobre aqueles que não são habitados pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são habitados pelo Espírito Santo estão selados com o Espírito da promessa. E não podem ser habitados. O que nós encontramos são instruções para nós resistirmos ao diabo, para nós fugirmos das tentações, para nós não nos acomodarmos nas setas inflamadas que ele pode lançar para tentar nos fazer o mal. Mas nós que temos o Espírito Santo, irmãos, nós podemos ter a paz e a certeza de que nós estamos protegidos pelo Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos cobre, amém? Mas eu queria trazer para você aqui, o que é que você faz, irmão, se você se deparar com a experiência demoníaca, com a possessão? Leia comigo em Atos capítulo 16. O exemplo de Paulo aqui é um exemplo para nós à luz dos evangelhos também. Não vou ter tempo de compartilhar experiências aqui, mas o texto bíblico ele é muito claro e muito simples. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, seguindo a Paulo e a nós. Gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Atos 16, versículo 17 agora. E anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, você vê que Paulo teve ainda paciência aqui, né? Então, mas teve uma hora que ele disse assim: não dá mais não. Já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Então, irmãos, é muito simples. Se houver autoridade de Cristo na nossa vida, o espírito maligno, ele sai.
O espírito maligno, ele não resiste. É isso. Se você se deparar com situações como essa, só tem uma coisa que você tem, que é Jesus Cristo na sua vida. E é por isso que ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Vamos avançar, irmãos. Quarta lição aqui. Meu tempo está acabando. Mas uma quarta lição que a gente extrai aqui do texto é que Jesus ele pode transformar qualquer vida, né? Jesus... O texto nos mostra aqui que se havia um homem, irmãos, mais do que Nicodemo, mais do que a mulher samaritana, que a gente duvidaria de uma obra, é esse homem aqui. Um homem destruído, acabado, a pior vida. Pensa a pessoa que está vivendo o pior problema que você pode imaginar aí. Uma pessoa da sua família que de repente está enfrentando uma luta, que você diz assim, olha, diz assim, meu Deus, eu acho que essa não tem solução. Esse homem estava pior. Estava pior porque ele estava habitado por Satanás, estava vivendo nos túmulos, tinha perdido a família. E aí a Bíblia diz, irmãos, lá no versículo... Vamos lá para o versículo 35. Vamos para o 30, vamos ler a sequência aqui. Vamos do 29, a gente já vai ler até o 35 de uma vez. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse dele, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, veja, cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o... Veja a força sobrenatural, irmãos. E Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele, não era apenas um, era um exército. Legião era um exército de milhares de soldados naquela época, na linguagem romana, então havia milhares de demônios nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido, nudez pública sendo restaurada, vestido, em perfeito juízo, sanidade mental recuperada, vida espiritual restabelecida e o principal, sentado aos pés de Jesus. A maior bênção que ele recebeu não foi estar vestido, não foi estar em perfeito juízo, foi estar aos pés de Jesus. Sem dúvida, irmãos, uma coisa extremamente estranha ali, mas gloriosa. Um homem que estava destruído, agora estava vestido, arrumado, com a sanidade recuperada e aos pés de Deus. Provavelmente, meus irmãos, aquilo chocou aquela vila de uma maneira, aquela cidade de uma maneira indescritível. Porque aqueles homens não conseguiram acreditar que uma situação daquela poderia ser transformada naquela outra. E isso nos lembra, irmãos, que se Cristo está agindo, quando Cristo está agindo, nada é impossível. Nada é impossível. Absolutamente nada é impossível, meus irmãos. Então, de repente, você chega aqui hoje e diz assim, mas a minha não é. Não é, meus irmãos, porque essa história e várias outras nos mostram que quando Jesus age, não tem nada que possa se opor. Se for para a glória de Deus, tudo é feito pelo seu poder. Então, irmãos, se Jesus transformou a vida desse homem, que parecia irrecuperável, habitado por legiões de demônios, ele pode transformar qualquer vida hoje. Eu poderia dar exemplos aqui de orações que ele pode responder, de curas que ele pode fazer. Ele não é limitado por nada nem por ninguém. Mas eu quero me ater a transformações de vida, porque eu sei que tem pessoas que enfrentam dramas aqui, que estão orando há anos, e eu quero dizer que, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista, porque Deus pode realizar isso.
E a oração é um instrumento pelo qual nós levamos isso. Colocamos nas mãos dele. Que o Senhor faça isso, irmãos. Que o Senhor faça essa obra na vida, de repente, de alguém aqui. Ou na vida de pessoas que você hoje traz. Porque não tem uma vida que ele não possa transformar. Segundo a seu poder, segundo a sua vontade, ele pode. Quinto lugar, eu preciso ir caminhar para o final aqui, mas eu preciso lembrar isso, irmãos. Eu preciso lembrar, pelo relato aqui, eu vou logo para o versículo 37, que a Bíblia diz que todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Eu preciso lembrar para nós que Jesus nem sempre vai ser bem-vindo. Tem pessoas que ainda estão vivendo no mundo da carochinha e achando que todo mundo vai amar Jesus. Isso não é verdade, irmãos. Nos evangelhos a gente vê isso. No livro de Atos a gente vê isso. Nas cartas de Paulo a gente vê isso. Em Apocalipse já está revelado. Já está revelado que uma boa parte dos que passaram por esse mundo não recebem a Cristo. E a gente olha para esse texto e a gente diz assim, como assim? Porque Jesus fez um milagre, curou uma vida, transformou uma história, e aqueles homens pediram para ele ir embora. Não é possível, acho que eles não entenderam. Eles entenderam, irmãos. Mas o que aconteceu aqui é que as conveniências daqueles homens, daquela cidade, foram maiores do que a bênção que Jesus poderia dar para eles. Eles amaram mais os lucros financeiros que os porcos davam, e que eles tinham perdido. Eles amavam mais a paz ali. Não, deixa o endemoniado lá mesmo, essa história de restaurar endemoniado. Eles amavam mais o conforto, mais as conveniências do que amavam a Cristo. Então eles disseram, Jesus, foi legal, mas pode ir embora. Irmãos, é fatídico o relato aqui que a gente encontra no versículo 37 no final. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Você consegue imaginar essa cena? Um milagre incrível sendo realizado. O Filho de Deus, e ele pegando suas coisinhas, subindo no barco, tendo sido rejeitado por aquela cidade. Você consegue perceber o drama disso? É apenas uma frase, mas assim, é algo forte. Jesus sendo rejeitado por aqueles a quem ele abençoou, trazendo uma libertação de uma opressão que era da região, afetava a todos ali. Mas isso nos lembra, irmãos, que, de fato, Jesus não é sempre bem-vindo. E nós precisamos entender essa realidade, precisamos perceber isso, irmãos. E precisamos avaliar o nosso coração para não cometermos nós mesmos esse pecado. Porque tem determinados momentos na nossa história, determinados momentos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa experiência, quer dizer assim, Jesus, aqui, agora não. Esse jeito aqui, se não fizer no meu trabalho, não vai funcionar. Então, assim, aqui não, no domingo, no grupo de vida, na aula, ali, não, agora não. Precisamos cuidar do nosso coração, meus irmãos, para não cometermos esse mesmo pecado. E eu concluo aqui com a última lição, que é o que a gente aprende aqui com o fim desse relato. Porque o homem de quem tinha saído os demônios, versículo 38, lhe pediu que o deixasse estar com ele. Veja que coisa linda. Aquele homem estava tão grato, irmãos, que ele disse assim, Jesus, deixa eu ficar com o Senhor mudou a minha vida, o Senhor restaurou minha família, minha casa, o Senhor, eu vivia nos túmulos ali, ó, e agora eu estou aqui. Jesus, porém, o despediu, dizendo, versículo 39, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Irmãos, a lição que a gente extrai daqui é que Jesus é quem escolhe como a gente deve servi-lo. Amém? Porque aquele homem implorou e foi nobre aquele ato. Ele queria devotar a vida dele à missão. Ele queria fazer parte dos 12. Eu quero com Pedro, Tiago e João. E Jesus disse, não, você não vai não. Você vai voltar para sua casa e vai contar a eles o que eu fiz por você. Irmãos, por que Jesus faz isso, né? Por que Jesus se recusa a conceder
aquele pedido. Porque Jesus, que tinha poucos seguidores, Jesus precisava, né? Entenda. Precisava de seguidores naquela época, né? Precisava, né? Claro que a gente sabe que ele não precisava, mas aos olhos humanos precisava. Tinha 12 só ali, podia botar mais um, né? Para dar uma força. Mas na sua sabedoria, irmão, Jesus sabia que o melhor lugar para aquele homem ser testemunha era na sua própria casa. Essa era a sua grande missão. E Jesus ordenou que ele retornasse para casa numa atitude também de misericórdia com os gadarenos. Porque ele dizia, infelizmente eles me mandaram embora, mas você vai ficar aí para continuar sendo uma testemunha minha. Você vê a graça de Jesus. E Jesus deixa uma testemunha ali. Mas acima de tudo, irmãos, a gente pode perceber aqui que Cristo também pode nos ensinar através desse relato que a maneira de nós o servirmos realmente é algo que nós não conhecemos como Ele bem conhece. Irmãos, quantas pessoas aqui de repente imaginaram e fizeram planos dizendo, eu vou servir a Deus de tal maneira, eu vou servir a Deus de tal forma, eu acho que esse é o meu ministério. Ou não, acho que por meio dessa minha iniciativa de trabalho vai ser uma grande iniciativa para servir a Deus. E quantas frustrações já não houveram nesse caminho? Você dizer assim, cara, eu achei que era isso, mas Deus me mostrou isso. E eu acho que a grande lição, irmãos, disso é a gente perceber que nós precisamos estar sensíveis a entender o que Deus quer de nós. Como Deus quer nos usar. Como Deus quer usar a sua vida. Meus irmãos, há 10 anos atrás, meu grande sonho era ser um advogado em Nova York, né, quando eu entrei na faculdade de Direito, né? Era ser Harvey Specter. Quem já viu Suits? Era meu sonho. Minha mãe queria que eu fizesse concurso público, né, que eu estudei na Federal. 99% da Federal é promotor, juiz. Eu disse, não, eu quero ser advogado de grandes corporações. E aí Jesus entra na minha vida e me chama para o ministério pastoral. E aí você diz assim, meus irmãos, não é a gente que escolhe como vai servir. É Jesus que escolhe como a gente vai servi-lo, amém? Então a pergunta é, como é que Deus quer que você o sirva? Como é que Deus quer que você o sirva? Ele tem uma missão para nós. Ele tem um propósito nas nossas vidas. E nós precisamos estar assim, Senhor, usa a minha vida. E o exemplo desse homem mostra que a casa dele já era uma grande missão. Já era uma grande missão, meus irmãos. E isso se aplica a nós para nós lembrarmos que nós precisamos olhar para as nossas casas, para os nossos lares. Precisamos entender que toda missão é fundamental, mas tudo começa da nossa família, do nosso lar. É o primeiro lugar onde devemos testemunhar a respeito de Cristo. Que nós possamos orar assim ao Senhor, né? Senhor, concede-me o que Tu queres, Pai, não o que eu quero. Coloca-me no lugar onde o Senhor desejar, não onde eu desejo. Permita-me ser um discípulo Teu e fazer a Tua vontade da maneira que o Senhor quiser. Que esse seja o espírito, meus irmãos, da nossa igreja, porque se nós fizermos isso, nós seremos instrumentos nas mãos dele. Instrumentos capazes de abençoar vidas, de impactar histórias, de edificar pessoas, de encorajar, porque essa é a obra do Espírito Santo através de nós. É a vida de Cristo sendo transmitida a outras pessoas. É o poder de Satanás sendo vencido, é a palavra de Deus sendo ensinada, é a vida espiritual sendo desenvolvida, é o reino de Deus avançando. E assim a igreja se alegra, meu irmão. Essa é a alegria do povo de Deus, é ver o reino de Deus avançando. E por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar, que nós possamos pedir ao Senhor por tantas coisas, mas possamos orar também, que o Senhor nos dirija. Como é que o Senhor quer nos guiar? Como é que o Senhor quer nos direcionar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar com a oração esse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós, Senhor, nessa manhã. Senhor Deus, nós lemos uma história forte, Pai, de uma vida que havia sido destruída pelo poder de Satanás. E como às vezes isso é importante para nós percebermos
que nós estamos diante de um mundo mau, de um mundo que caminha em trevas, de um mundo onde existem muitos problemas, Senhor, e que nós não estamos aqui para viver como num parque de diversões, para satisfazer as nossas vontades. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que assim como esse homem teve um encontro transformador contigo, assim como Nicodemos teve, assim como a mulher samaritana teve, que o Senhor também continue, Senhor, produzindo esses frutos na vida do Teu povo. Eu oro, Pai, de um modo especial, para que o Senhor possa, em primeiro lugar, repreender toda ação do mal. Se nós cremos que o mal infelizmente existe, nós também precisamos crer na oração que o Senhor nos chama a oferecer todos os dias, pedindo, Senhor, livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E por isso eu te peço, Pai, que toda ação do mal, que muitas das vezes não é uma possessão, mas é uma opressão, mas é uma influência que quer nos destruir, que quer destruir casamentos, que quer destruir relação de pais e filhos e pais, quer fazer com que ofícios e vocações sejam desperdiçadas e minadas. Senhor, repreende a ação do maligno, porque Tu és soberano, Tu és poderoso, Pai, e nada pode parar a Tua obra. Por isso nós pedimos a Tua presença e a Tua graça sobre cada vida e cada família aqui presente, Pai. E nós te pedimos, Pai, especialmente, oramos, intercedemos, Senhor, para que, de um modo específico, Senhor, assim como aquele homem teve a sua vida transformada e teve um coração ali devoto a buscar fazer a Tua vontade, estava sentado aos Teus pés, que assim seja conosco, Senhor, que nós nos rendamos aos Teus pés todos os dias, que nós possamos ter o coração aberto como aquele homem teve para dizer assim, não é por aí não que você vai, eu quero que você vá para o outro lado, a minha missão é por lá. Nos dá corações sensíveis, Senhor, para entender que a Tua missão não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que o Senhor quer. Então nos dirige, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Cristo Jesus, pelo Evangelho do Reino, que o Senhor nos dirija, Senhor. E nós nos alegramos, porque nós sabemos que na cruz do Calvário, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado e o Senhor venceu o mal. Nós não estamos, Senhor, ainda numa indefinição para saber quem vai vencer. Nós temos a certeza de que o Cordeiro de Deus venceu. Aleluia, Senhor. O Cordeiro de Deus venceu. E por isso que a igreja hoje, militante, mas já triunfante, e triunfante, mas já militante, hoje se reúne na Tua presença com alegria para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Que toda a igreja possa dizer amém e amém. Você pode ficar de pé. Vamos encerrar aqui o nosso culto com essa